Galera, o Money in the Bank vai se aproximando, já é amanhã. Então hoje eu resolvi trazer para vocês os 5 cash-ins que eu mais curti, que eu achei os melhores que já tiveram na WWE. Cash-in, para quem não sabe, é quando o vencedor do Money in the Bank, que tem a pasta do Money in the Bank, utiliza a pasta, então, né? E aí ocorre que diversas vezes eles utilizam a maleta, utilizam esse contrato que dá vaga para eles disputarem o título da WWE em momentos muito inesperados às vezes, em momentos em que ninguém assim estava imaginando o que eles fariam, contra algumas pessoas que eles não imaginariam, da forma, né? Daquela maneira que poucos esperavam, ou às vezes até esperavam, mas continua sendo muito bom. Então eu listei aqui os 5 que eu mais curti. Claro que você talvez não vai concordar com todos, é por isso que eu já peço pra você. Bom, na quinta posição eu coloco o cashinho do Dolph Ziggler. Sim, eu curti muito o cashinho do Dolph Ziggler, só que eu acho que às vezes ele é um pouco superestimado pelo fato do público, né? Porque durante o combate do Jack Swagger contra o campeão até então Alberto Del Rio, né? E tava lá acontecendo um combate, eles já tinham lutado na WrestleMania, e aí era o Raw pós WrestleMania, aquela crowd sempre animada, aquele público sempre animado. E durante esse combate, o público já gritava o nome do Dolph Ziggler, então não foi algo assim que foi inesperado, que ninguém imaginava, porque foi bem previsível, você já imaginava que ia acontecer. E, tipo, você já tinha na cabeça que ele não ia falhar, né? Porque, tudo bem, o Alberto Del Rio era um grande nome na época, mas ele não ia ser um cara super over que iria resistir depois de estar com a perna machucada e vencer o Dolph Ziggler mesmo assim, né? E o Dolph Ziggler também era um nome que vinha numa boa fase, né? Ele que teve um bom reinado, entre aspas, com essa maleta. Venceu nomes como o do Chris Jericho, né? O Chris Jericho levou muito ele. Ele ganhou no Survivor Series, da tradicional 5 contra 5, também contra o time do Mick Foley, né? Ele tinha se dado bem na WrestleMania no um dia anterior, então era muito improvável que o cara ia falhar o cash-in. Então ficou bem previsível, ficou bem na cara que ele ia vencer o título e ganhou. Teve um pop grande, né? Foi um cara que todo mundo queria que ele se tornasse campeão, então por isso que foi bacana o cash-in dele, né? Foi um dos mais comemorados, com certeza, se não o mais comemorado dos cash-ins que tiveram. Mas eu não achei nenhum clima assim tão bacana. Eu não achei nada demais. Eu não achei assim uma jogada de mestre igual os outros cash-ins que eu vou listar aqui. Por exemplo, o quarto da nossa lista eu coloco o cash-in do Edge em cima do Undertaker. O Edge já teve outro cash-in em cima do John Cena, que foi o primeiro. Mas esse do Undertaker eu achei mais bacana. Porque, vamos lá, o Undertaker ele tinha tido um combate super violento dentro de uma jaula, Steel Cage, contra nada mais nada menos que o Batista. Sim, contra nada mais nada menos que o Batista, um combate super violento, ele todo sangrando, todo morto. E aí ele e o Batista saíram da Steel Cage ao mesmo tempo e ele conseguiu se manter como campeão mundial, né? E aí o que acontece? Depois da luta, depois de toda essa violência, essa surra, vem ainda o Mark Henry e ataca o Undertaker. O Mark Henry retorna, ataca o Undertaker, aplica os golpes finalizador dele em cima do Undertaker, todo morto já, e deixa o Undertaker lá todo desmaiado, todo acabado. O que acontece? Vem o Ed de novo, e eu acho bacana até a narração do narrador lá, que ele começa a falar, não acredito, de novo o Ed vai aproveitar o cara morto pra fazer o cash-in de novo, de novo. Aí ele vai, entrega a pasta, e o que acontece? Ele vai pra contagem, né? Porque, tipo, ninguém imagina que o Undertaker vai dar kick out depois de toda essa surra. Ele vai pra contagem, só que o Undertaker dá kick out, meus amigos. Dá kick out e, tipo, como assim? O Undertaker ainda tá resistindo. Será que o Undertaker vai conseguir lutar? E ele meio que tenta dar aquele comeback dele, né? Que ele levanta com tudo, só que ele tá tão morto que nem consegue fazer direito e já cai de novo. Aí não tem jeito, aí o Ed aplica o Spear, vai pra contagem e se torna campeão, né? Então foi um bagulho muito bem bolado, eu curti. E foi um dos castinhos assim que, se você for reparar no público, você não via assim, talvez 10 comemorando, né? Aquele tipo de casting que as pessoas odeiam. Que o cara foi muito, mas muito chato, né? Muito oportunista. O cara não deu nenhuma menor chance ali e quase ainda que perde, quase que o Undertaker ainda consegue resistir e dar kick out ali, né? Aquele tipo de casting que não tem como, não tem escapatória, não tem escolha. É que o cara vai acabar perdendo mesmo, não tem outra situação. Vale lembrar que o Ed, né, ele só ganhou essa maleta aí pela segunda vez porque ele venceu numa aposta com o Mr. Kennedy, né? Ele ganhou um combate contra o Mr. Kennedy e acabou ficando com a maleta. Então foi mais vagabundagem ainda. E foi o primeiro que fez isso 2 vezes, né? Então o cara foi muito traíra mesmo.
Em terceiro lugar, eu coloco o cash-in do Randy Orton, porque o que representou esse cash-in foi nada mais nada menos que o início da autoridade, né? Porque assim, o Randy Orton era Mr. Money in the Bank, e pro SummerSlam iria ter um combate então do John Cena, que era campeão na época, campeão mundial, contra algum adversário que seria escolhido ali pelo público e tal. E o público queria o Daniel Bryan, né? O Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan, e ele foi ali escolhido. Então foi lá John Cena contra Daniel Bryan lutarem pelo título, né? E o John Cena tá meio que agindo ali como meio que subestimando o Daniel Bryan, achando que já tava ganho e tal, só que não foi o que aconteceu, né? Ele perdeu pro Daniel Bryan e perdeu limpo. Foi uma das primeiras derrotas do John Cena limpo ali de 2010 pra cá e tal. E, tipo, foi e perdeu pro Daniel Bryan lá. O Daniel Bryan saiu como vencedor, tava no topo da montanha. E o Triple H era o juiz da luta, né? O Triple H era o juiz da luta porque o Triple H meio que queria evitar que acontecesse algum erro, igual estava acontecendo ultimamente, evitar que desse alguma coisa errada. E o Triple H estava aparecendo que ele estava apoiando o Daniel Bryan, que ele curtiu o Daniel Bryan e tal. Só que aí o que acontece, né? O Randy Orton, depois da luta, aparece na rampa e começa a olhar pro Daniel Bryan. O Daniel Bryan olha pra ele, né? E aí o Randy Orton ameaça fazer o cashinho. O Daniel Bryan chamando, pode vir, eu tô inteiro ainda, né? E o Triple H dentro do ringue vai então e só observa, né? E aí o Randy Orton faz que vai sair, né? Aí ele vai, pausa, olha pra trás. Quando ele olha pra trás, o Triple H puxa o Daniel Bryan, aplica um pedigree nele. O Randy Orton entra no ringue, entrega a maleta pro Triple H e só vai pra contagem, nem aplica o RKO e se torna campeão, cara. Foi um bagulho assim que todo mundo ficou sem resposta, porque o Randy Orton e o Triple H são inimigos mortais há muitos, muitos anos. Desde a época que eles brigaram no Evolution, cara, nunca mais você viu os dois lutarem juntos. Nunca mais. Os caras ficaram o quê? Mais de. Tipo, o Cashin isso foi em 2013, né? Eles ficaram basicamente, ó, desde 2005 mais ou menos que eles têm essa rixa entre eles. Olha o tanto de ano, quase 10 anos que os caras estavam brigados ali. E aí eles fizeram essa parceria de novo, se cumprimentaram ali. O Triple H levantou os braços do Orton e todo mundo ficou, o quê? O que tá acontecendo? E foi tudo o começo da autoridade ali. Foi uma coisa que eu acho que representou bem pra caramba, né? Foi um dos cashins mais bem bolados também ali de todos, né? E na segunda posição eu coloco algo que eu achei hilário. Eu achei hilário porque, tipo, era 2015, Survivor Series, né? E tava rolando um torneio, porque o Seth Rollins tinha se lesionado, né? E perdido o título mundial, deixado vago. E, cara, na hora que o Seth Rollins ficou lesionado, ele, pra quem não sabe, é meu favorito atualmente, e na época também já era, eu fiquei super bolado. Nossa, o Seth Rollins perdeu o título, agora não tem ninguém que me anima e tal. Só que eu também sou bastante fã do Sheamus, era até mais nessa época, né? E aí ia rolar esse torneio pra decidir um novo campeão. E o Sheamus até participou, mas foi eliminado. E aí então sobrou lá a semifinal e final pra acontecer no Survivor Series. Era o Del Rio contra o Roman Reigns e o Kevin Owens contra o Dean Ambrose, né? E aí então venceu o Dean Ambrose e venceu o Roman Reigns, os dois na final. Nenhum dos dois eu gosto, e não gostava também na época, talvez até gostasse menos do que hoje. E aí falei, mano, que porcaria, cara. O Seth Rollins perdeu o título dele pra entregar pra um desses dois. Só pode ser brincadeira, cara. Nossa, não acredito. E aí, beleza, foi lá o Roman Reigns, então, campeão mundial, né? Algo que aquele ano, cara, aquele ano era muito, mas muito hater do Roman. Não queria o Roman como campeão, mas nem a pau. Eu fiquei super bolado, nossa, não acredito. Roman Reigns campeão, ele já tava até chorando. O show já tava acabando, já lançaram todos os fogos, né? E durante aquela semana eu ainda ficava falando, não, mas independente do vencedor, independente do ganhador do torneio, ele vai tomar cashinho do Sheamus e tal. Só que aí tava soltando os fogos, mano, e tipo, falei, ah, já era, acabou, não vai ter cashinho agora não, que droga, o Roman Reigns campeão. E aí vem o Triple H ali aplaudindo e tal. E eu pensei, quer ver, o Triple H vai atacar o Roman Reigns, e aí eles vão começar uma rivalidade, porque estão especulando de Triple H contra o Roman Reigns pra WrestleMania e tal. E aí, não, né? O Triple H só vem pra aplaudir mesmo e o Roman Reigns dá um spear nele, né? Eu falo, nossa, que bosta. Ainda o cara ganha o título mundial e sai por cima, né? Atacando o Triple H. Só que não deu nem 5 segundos, de repente o Roman Reigns vira e toma bro kick do Sheamus. O Sheamus já tava lá na arena. Eu falei, meu Deus, é agora, é agora. E tava um monte de aqueles papelzinhos de comemoração no chão. Mas ele fez cashinho mesmo assim. Ele mandou a maleta pro juiz e já tava indo pra contagem. O juizão foi 1, 2 e aí kick out do Roman Reigns. Eu falei, mano, não acredito. Eu não acredito que o Roman Reigns vai conseguir ganhar ainda esse combate. Eu não tô acreditando, cara. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo porque o Sheamus não tava com uma cara de que ele ia falhar aquele cash-in.
E aí o Sheamus foi, tentou dar outro bro kick e o Roman Reigns escapou. Daí eu falei, quer ver? Vai tomar o Spear e vai perder. Mas não, aí ele conseguiu dar o segundo bro kick, foi pra contagem e se tornou campeão mundial. Aí eu vibrei pra caramba, fiquei feliz pra caramba. Falei, nossa, não vai ser hoje que o Roman vai ser campeão. Tudo bem, não deu nem 2 meses depois, o Roman Reigns ganhou de novo em cima do próprio Sheamus, ainda destruiu o Triple H, tudo bem, mas naquele momento foi demais, foi hilário, foi um dos castinhos que eu mais curti mesmo, foi uma jogada de mestre ali, né? O Sheamus que já tinha tentado outras 2 vezes e as 2 vezes quase que falhou, né? E na primeira posição eu coloco, obviamente, o cashinho do Seth Rollins, né? Não só por ser fã do Seth Rollins, mas que se você for comparar com qualquer outro cashinho, não dá, cara, não dá pra... Não tem uma comparação assim. Porque vamos lá, o Seth Rollins durante toda essa caminhada dele, como que começou? Ele começou traindo o Shield, atacando inicialmente o Roman Reigns pelas costas, com uma cadeira. O Roman Reigns, certo? Durante essa caminhada dele como Mr. Money in the Bank, ele também já teve outros confrontos ali com o Brock Lesnar e perdeu, inclusive, lá no Royal Rumble pro próprio Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar, eu lembro que numa edição do Raw, ele meio que zombou do Seth Rollins, né? Olhou pro Seth Rollins, ele e o Paul Heyman ali, falando, você que quer se tornar campeão aí com essa maleta, quero ver passar por cima de mim, tá ligado? Meio que menosprezando o Seth Rollins. E mais, o Seth Rollins, a caminhada dele foi muito bacana porque ele entrou pra autoridade, ele rivalizou com o Ambrose, teve ele sendo envolvido lá no Survivor Series e tal, perdendo pro Ziggler, com o envolvimento do Sting. Aí teve ele também traindo o Randy Orton rivalizando com ele, certo? E aí muita gente pensou, não, o Seth Rollins não vai fazer cash-in porque o Randy Orton vai impedir ele e tal. E aí o que aconteceu? Na WrestleMania, ele foi lá, lutou com o Randy Orton e foi humilhado. Ele tomou um dos maiores RKO, se não o melhor RKO lá do Randy Orton. Aí você pensa, já era. O cara foi humilhado, não vai fazer nada hoje, né? Até porque nunca na história havia acontecido um cash-in no WrestleMania, ainda mais no evento principal. E você tava lá com o Roman Reigns e Brock Lesnar, o cara que ele traiu, né? E o cara que menosprezou ele. 2 caras super over. Você vai imaginar que o cara vai fazer cash-in lá, o Seth Rollins, que vivia perdendo, cara. Perdia pra Heath Slater, perdia pra Warback, perdia pra Ziggler, perdia pra todo mundo. Você vai imaginar que ele vai chegar lá e vai fazer cash-in no evento principal de uma WrestleMania pelo título mundial e ganhar, sair por cima dos 2. Você não vai imaginar isso. Você pode até pensar que ele poderia tentar, mas ainda tem o Randy Orton que poderia impedir ele. Então, e ainda ele estava todo desgastado pelo RKO que ele levou. Então você não imagina isso. Só que não, ele apareceu. E pra surpresa, além de ser a primeira vez, também foi a primeira vez que foi no meio da luta e ele mandou não começar um novo combate, mas virar um combate triplo. Que foi o que ele fez? Ele chegou. Eu lembro que começou a tocar a theme song dele. Eu fiquei, mano, que isso? Acabou a luta? Será que bugou a transmissão aí, nem mostrou o final e tal? Porque geralmente cash-in você imagina que vai ser depois da luta. Mas não, a luta não tinha acabado e aí de repente anunciou combate triplo. Só que eu fiquei com medo. Na hora que ele fez o cash-in eu fiquei com medo. Porque eu falei, mano, quer ver que eles vão fazer o Roman Reigns fazer o Spear em cima do Rollins pra ele se tornar campeão sem pinar o Brock Lesnar. O Brock Lesnar segue ali invicto, né? Perde o título sem ser pinado, sem ele levar contagem, né? Quer ver como fazer isso? E foi o que pareceu, porque ele jogou o Roman Reigns pra fora, ele acertou o Brock Lesnar, né? E aí quando ele fez o Curbstone no Brock Lesnar, eu ficava gritando, faz a contagem, e ele ficou enrolando. Aí ele foi pra aplicar outro Curbstone, aí o Brock Lesnar colocou ele nos ombros pra fazer o F5. Eu falei, já era, vai falhar o cash-in, né? Que é uma das coisas que especulavam bastante. Mas não, veio o Roman Reigns e aplicou o Spear no Brock Lesnar. Eu falei, mano, tem que fazer agora. Aí ele faz o Curbstone no Roman Reigns. Aí eu fiquei de pé. Aí foi 1, 2 e 3. Aí eu não acreditava. Ele tinha se tornado campeão. Ele tava comemorando, eu não tava conseguindo comemorar porque eu fiquei com medo, sei lá, de aparecer o Orton, de mandar a luta reiniciar, de fazer alguma coisa ali, de que não ia acabar daquela forma. Não dá pra acreditar que o cara ia fazer aquilo. Mas não, ele realmente saiu por cima, ele realmente teve sucesso, ele realmente se tornou campeão. E tipo, em cima do cara que ele traiu ainda por cima, e em cima do cara que menosprezou ele, em cima dos dois super... talvez os caras mais over hoje da WWE, o Lesnar e o Roman Reigns. O cara conseguiu fazer esse feito, sabe? Nesse contexto todo. E tipo, foi meio que os humilhados serão exaltados. Ele foi humilhado mais cedo, mas deu a volta por cima no main event e saiu como campeão mundial. Quem diria? Quem diria? Então, tipo, não é só por causa da WrestleMania, não é só por ser uma novidade, mas por todo o contexto, por toda a caminhada, cara. Eu acho que foi um cash-in sensacional, sensacional. Uma das coisas que entrou pra história da WWE, né? Então foi esses os meus 5 cash-in preferidos, né? E comentem aí o de vocês e os motivos também, né? É isso, deixa o like, inscreva-se no canal, até a próxima e fui!